Glória a Deus. Abrindo nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus é um Deus que nos abençoa, é um Deus que nos dá a bênção em nome de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 4, glória a Deus. Todos acharam? Aleluia. A mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os discípulos, e deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e deixou, glória a Deus, aleluia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, entre os parênteses, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras dom de Deus, e que é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Glória a Deus. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Podemos aceitar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós, irmãos, lemos essa passagem do livro do Evangelho de João várias vezes. E às vezes nós esquecemos de certas coisas. São fatos que intercederam, que acontecem para Jesus Cristo e de encontro àquela mulher, ou aquela mulher vir de encontro a Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós sabemos que os fariseus estavam ali, implicando com Jesus, porque eles achavam que Jesus Cristo estava batizando mais do que João, os discípulos. E Jesus, na realidade, como diz aqui, Jesus Cristo não estava batizando, ele estava criando seguidores, estava trazendo seguidores. E ele teve que fazer o quê? Teve que fazer, Jesus Cristo às vezes, nós lemos na passagem que Jesus Cristo fazia umas saídas estratégicas para poder o quê? Não trazer contenda entre os judeus. Jesus Cristo, nós podíamos dizer que Jesus Cristo era um estrategista. Ele estava ali, as pessoas querendo pegar ele saía, ele saía para o outro lado, porque também Jesus Cristo não queria enfrentar aqueles homens. E Jesus Cristo chegou a uma cidade samaritana, ali chamada Sicar. Logo evidente, ele teve sede. Vamos dizer que ele não tinha com o que pegar. Aquela mulher talvez tinha uma corda, o poço por ser muito fundo,
não tinha como Jesus Cristo pegar a água. E ele faz o quê? Ele, para puxar hoje em dia, para ele puxar uma conversa daquela maneira, foi pediu água. Dá-me de beber aí. Projeto, pode me arrumar vamos dizer na linguagem, só poderia me dar um copo com água? Um copo com água, você dá-me de beber. Jesus Cristo, você pode me dar um pouco d'água para me beber, para matar a sede? E aquela mulher ali ficou falando que como ela poderia dar água para poder saciar a sede de Jesus Cristo. Então, o tema da nossa mensagem é o quê? A fonte que mata a sede. A fonte que mata a sede. Mas a fonte? Mas ele está, Jesus Cristo está pegando a fonte que mata a sede. Não, eu estou falando da fonte espiritual que vem matar a sua sede. Hoje nós estamos vivendo num tempo em que o sol está muito quente, se nós saímos na rua, nós começamos a passar mal, nós começamos a se sentir mal. Isso é realidade, é fato. Ninguém pode dizer, não, isso é mentira. Não tá nada calor, tá frio. Tá frio, tá gelando, não tem como a pessoa passar mal. As pessoas estão passando mal, pessoas que têm pressão, hipertensa, estão sofrendo com esse calor. E para isso, o que a gente precisa? Nós precisamos de água. A água para o nosso corpo era necessária. A água para o nosso corpo, ela ajuda aqui, ela ajuda a tirar as impurezas que estão dentro do nosso corpo. Se uma pessoa ficar sem beber água, o que vai acontecer? Ela vai começar a se sentir mal, ela vai começar a ter várias coisas, principalmente chamada infecção urinária. Vai criando aquele calor, vai criando bactéria, e ali a pessoa começa a passar mal, a pessoa começa a se sentir mal. Por quê? Pela falta d'água. Uma pessoa que anda no deserto, uma pessoa que anda no asfalto, assim, 1 quilômetro, a pessoa já está andando, nem precisa ser 1 quilômetro. Daqui, ali na rua, você já está o quê? Sentindo sede. Porque o calor, você sai na rua, aquele calor vem de uma tal maneira que o seu corpo começa a esquentar. E naquela época, na época de Jesus Cristo, lá na Judéia, ou em Samaria, era um calor muito forte. E Jesus Cristo tinha que estar bebendo água toda hora. Mas Jesus Cristo, ele é santo. Jesus Cristo, ele é santo. Jesus Cristo não comia, Jesus Cristo não bebia, Jesus Cristo não dormia, Jesus Cristo não tinha necessidade. Gente, Jesus Cristo, ele era um homem igual a nós, mas só que ele é um homem diferente. Um homem no corpo, homem espírito, um espírito na forma de homem, para fazer a vontade do Pai. Aí eu te pergunto, se fosse naquela época, você ali com sede, será que aquela mulher daria aquela água para ele beber, para ele saciar sua sede? Eu acho que não. Mas Jesus Cristo, ele estava no intuito de evangelizar aquela mulher. Quantas vezes você também sente sede e você vai beber água e nunca passa essa sede? Quantas vezes você que está aí, que vai ver o vídeo, sente sede, sente uma necessidade de buscar a Deus? Esta é a fonte que mata a sua sede. Esta é a fonte que vem saciar, que vem fortalecer a sua vida. A água, ela ajuda a hidratar, mas a fonte de Deus, a água de Deus, ela hidrata e dá a salvação. Quanto mais nós vamos à fonte, que é a palavra de Deus, mais nós ficamos saciados, mais forte nós ficamos, mais perto de Deus nós ficamos, porque nós estamos bebendo da água que é da vida. E o que Jesus fala? Se eu te peço da água, mas a água que eu te der, essa você nunca mais vai ter sede. Por quê? Porque é a palavra de vida, é a palavra de salvação, é a palavra que traz a cura. Nós podemos ver mais abaixo que aquela mulher, quando Jesus Cristo começou a falar com ela, o que aquela mulher tinha? Aquela mulher tinha um problema. Ela não era casada.
ela tinha um problema. Quer dizer, Jesus Cristo, estrategicamente, começou a evangelizar aquela mulher. Aí nós vamos assim, afirmou-se Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Olha só, quem beber desta água, você chegar ali no bebedouro, bebe água, daqui a 2 ou 3 minutos, você sente sede de novo. Por quê? O seu corpo, ele está pedindo o quê? Água. Essa semana está lá em cima e toda hora bebendo água, toda hora bebendo água. Por quê? O nosso corpo, ele começa o quê? A soltar o suor, as impurezas. Se você entrar dentro de um quarto que está quente, você vai suar, até a sua roupa ficar ensopada de suor. Quer dizer, quando você sair, você vai fazer o quê? Você vai hidratar o seu corpo, você vai beber água e você vai continuar sentindo sede. Mas a palavra, a água que Jesus dá é o quê? É a água que vem transformar a nossa vida, a sua vida. Ele vai transformar a sua vida, porque é a água que nunca você vai faltar da sua casa, da sua vida, que é a palavra de Deus. É uma fonte que nunca seca. É uma fonte que nunca seca. Se você furar um poço artesiano, você chegar, você vai achar água. Daqui a 1 ano, se ela não tiver aquele lençol d'água, ela vai secar. Vai ser uma coisa em vão. Você não vai achar água. Mas o poço artesiano espiritual que Jesus Cristo nos dá, essa fonte, ela, se nós procurarmos cada vez mais água nós vamos ter, mais nós vamos beber, mais saciado nós vamos ficar. Glória a Deus, aleluia. E ele fala assim: aquele, porém, que beber desta água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quer dizer, Jesus Cristo fala o quê? Nós vamos ser essa fonte. Aonde que nós estivermos, aonde que nós passarmos, se nós levarmos a palavra de Deus, ela vai ser o quê? Nós vamos dar dessa água para a pessoa que está precisando da palavra de Deus. E às vezes as pessoas ficam, busca dali, busca daqui. Eu vou como a gente costuma dizer, eu vou naquela fonte ali. Aí chega lá, aquela fonte está seca. Aí vai na outra fonte, a outra fonte está seca. Aí vai na outra fonte, a outra fonte está seca. Até ele chegar na fonte mais humildezinha, que ela está dando água. Aí você vai ser uma pessoa abençoada, que nessa mulher foi. Ele disse assim, Jesus disse assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Olha só como é que Deus faz. Você também quer beber dessa água? Você também quer beber dessa água? Faça então como essa mulher: Senhor, me dê dessa água para que a minha sede possa ser saciada. E ela diz assim: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui para buscá-la. Quer dizer, ela não entendeu o ponto que Jesus disse. Ele tem a água que é a palavra de salvação. É a palavra que você tanto busca e tanto você procura. Mas quando Jesus Cristo te dá, você bebe desta água e você não precisa mais buscar nenhuma fonte, porque a fonte é Jesus. E ela diz assim: não vem mais buscar. Disse Jesus: vai para ela, vai e chama teu marido e venha cá. E é o que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disse, não disseste não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade, né? Ela falou para Jesus: eu não tenho marido. Por quê? Como ela achava que estava errada por poder beber água da fonte, se ela não tem marido? Então ela reconheceu que ela tinha algo errado. Essa água que nós bebemos, ela faz o quê? Ela purifica a nossa alma, ela purifica, tirando todos os pecados. Ela nos dá a salvação. Quando nós bebemos da água natural que é trazida pelo homem, nós nos sentimos bem, né? Nós sentimos o quê? Um refrigério no nosso corpo. Você bebe assim: caramba, eu bebi dessa água, eu senti um refrigério tão bom que você começa a suar.
Você começa, olha a resposta que o nosso corpo dá. Ele começa a botar aquela caloria toda para fora. E você começa a sentir o suor. Eu, às vezes eu falo assim, por que eu fui beber dessa água? Eu estou suando agora. Mas sabe por quê? É o nosso corpo que tem a necessidade de transpirar, botar para que o nosso corpo venha refrescar. Mas a água de Deus, ela não faz isso. Ela nos renova, ela nos recupera, ela nos transforma. O carro, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Um carro que tem lá o seu carburador lá, ele é um radiador. Quando você sai, você não bota água no radiador, o que acontece? Ele começa a fumegar, não é? Ele começa a esquentar. Ele vai esquentando, até o ponto de explodir. É assim também a nossa vida sem Deus. Nós precisamos dessa água para nos esquentar, para nos esfriar, para que não possamos esquentar. Porque se nós começarmos a esquentar, o que vai acontecer? Nós vamos explodir. Mas é o contrário. Essa água que Deus dá, ela não faz esquentar, ela faz o quê? Transformar a nossa vida para ter a salvação. Que nem aconteceu essa mulher de Samaria. Jesus Cristo veio e falou para ela, mas primeiro o quê? Rolou ali um preconceito, né? Uma intriga. Sendo tu judeu, como é que tu pode falar comigo, uma samaritana? Mas Jesus Cristo não quis saber disso. Jesus Cristo não quis saber, ele quis salvar daquela mulher. E nós vimos mais à frente que depois que Jesus Cristo salvou aquela mulher, falou com ela, aquela mulher, como disse um irmão, falou que aquela mulher se tornou o quê? Um canal do Evangelho. Ela chegou falando para Jesus, olha, eu conheci um profeta e falou comigo e mudou a minha vida. Jesus Cristo também ele quer mudar a sua vida. Mas para isso, você tem que chegar até a fonte da água da vida, que se chama Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor.